Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós vamos conversar sobre a doutrina espírita, é claro, mas de um episódio muito interessante, porque coloca o Divaldo Franco, o divulgador espírita, como um personagem dessa conversa que nós vamos ter aqui. Eu estava assistindo uma conferência espírita pela TV e essas conferências são interessantes, não é? Tem algumas colocações muito interessantes. E um jornalista, juntamente com outros exponenciais, divulgadores, palestrantes, encontravam-se presentes num palco, sentados nas suas respectivas poltronas. Divaldo Franco, que lá estava, inegavelmente é um divulgador do movimento espírita. Eu, criança, já ouvia a minha mãe espírita falando do Divaldo, não é? Formavam grandes caravanas para irem ver as palestras deste inegável irmão divulgador da nossa doutrina espírita. Autor de centenas de livros e uma capacidade espiritual acima da média. Era a figura central nesta conferência, Divaldo, e como sempre colocando as suas opiniões com delicadeza, inteligência e humor. Ele é muito bem-humorado. Depois de várias perguntas e questionamentos naquela roda, né, aos queridos irmãos que lá estavam, o jornalista, que também é espírita, resolveu fazer uma pergunta pessoal. Ele, na verdade, se disse portador de uma questão espiritual que ele tinha ouvido falar, enfim, e queria fazer uma pergunta pessoal para o Divaldo. Após um prelúdio de elogios ao Divaldo, né, ele disse: olha, com todo respeito, nós sabemos que você já está com 94 anos e com uma moratória, ou mais de uma moratória espiritual concedida, irá voltar para a pátria espiritual. Nós não sabemos quando, nem ele disse, né? E continuou: olha, com todo respeito, eu gostaria mais elogios. E ele finalmente diz o seguinte: como é que vai ficar? Exatamente como nesta colocação, né? O Divaldo, muito, como sempre, bem-humorado, sorriu. Como é que vai ficar? O que vai ser de nós no movimento espírita, já que Chico se foi, e quando você tiver que ir, como é que vai ficar? Eu penso que essa questão do jornalista, que foi direta para o Divaldo, é uma questão que muitos espíritas se perguntam. O que vai ser de nós quando o Divaldo se for? Por quê? Porque o Chico já se foi e a doutrina precisa de um líder. E agora, como é que vai ser? E todos orando para que o Divaldo não se vá, o que é justo. Eu também não quero que ele se vá. Mas nós precisamos colocar dentro dessa, aproveitando essa questão que nós, enfim, estamos conversando, uma situação que é muito mais interessante para o espiritismo e que é muito maior do que tudo e de que todos dentro da doutrina espírita. Mas Divaldo, impassível, e penso que no momento de muita clareza mediúnica, como sempre tem, espiritual, ele diz o seguinte, respondendo ao jornalista: olha, não se preocupe, uma nova geração de trabalhadores da causa cristã estão encarnando para darem continuidade ao que chamamos de movimento do conhecimento da espiritualidade.
no qual a doutrina espírita tem especial segmentação, nós sabemos. Vocês, é claro, vão continuar o trabalho de vocês, como sempre fizeram, como sempre trabalharam. Todos aqueles que foram convocados a trabalharem na seara de Jesus vão continuar trabalhando. Não há nenhum problema com isso, não é? Mas novas hordas de espíritos estão encarnando justamente para fazerem o quê? Para colocarem a doutrina espírita no local, no lugar onde que ela merece, que ela precisa continuar, não é? Divulgando a espiritualidade para todos. Desde 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos e após, com vários escritores espíritas, médiuns, divulgadores, temos então esse movimento da doutrina dos espíritos caminhando muito bem. O apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, é inegável figura que foi um expoente da nossa doutrina, que deixou mais de 500 livros, mensagens, palestras, pensamentos e uma muito bem armada, diremos assim, uma muito bem armada colocação espiritual que todos devemos pensar sempre que refletirmos sobre a nossa doutrina. Mas quando Jesus estava prestes a ser crucificado e ele, Jesus, ciente de que isto iria acontecer, conversou com os seus apóstolos e disse que ele, num determinado momento, ele iria deixá-los, que era natural que isto acontecesse dentro da programação, óbvio que Jesus estava inserido, não é? Então uma comoção, um medo tomou conta dos apóstolos. O que vai ser de nós? Não é? Nós vamos ficar órfãos. E o mestre disse a eles: eu não vos deixarei órfãos. Enviarei a seu tempo, aquele que lhes dirá o que eu não pude vos dizer, que era o conhecimento da espiritualidade. Jesus não tinha como proclamar o conhecimento da espiritualidade em 3 anos que ele fez a sua pregação evangélica. Mas nós não podemos esquecer o seguinte: Jesus é o grande líder de todos nós. Ele é o líder da doutrina espírita. Ele é o líder das religiões cristãs. E é sempre para ele que nós dirigimos as nossas rogativas, os nossos pensamentos, as nossas aflições. É para Jesus que nós pedimos a calma, o conforto, a resignação, tudo aquilo que nós precisamos para continuar. Jesus é o grande líder que nós devemos seguir. É para ele que nós devemos voltar às nossas melhores energias, buscando sempre realizar através do Evangelho que ele nos deixou, não é? As boas novas, a construção da escada evolutiva individual. Não precisamos temer, dentro do movimento espírita ou em qualquer segmento religioso, que um líder se vá. Ele, claro, quando deixa a sua plantação, não é, muito bem estruturada para aqueles que vão utilizar tudo aquilo que ficou, é fundamental. Ele fez o trabalho dele, como nós precisamos procurar fazer o nosso trabalho também. Não vamos e não precisamos eleger líderes para entregarmos as nossas responsabilidades, as responsabilidades daquilo que nós temos conosco, com a nossa doutrina, com a nossa vida, em outras mãos. Nós não podemos sentar numa casa espírita, apenas ouvir um palestrante falar e entregar para este palestrante as nossas considerações de entendimento sem realmente entender
o que nós estamos fazendo lá. Quando estamos assistindo uma palestra, quando vamos a uma casa espírita ou qualquer outra casa religiosa, nós devemos o quê? Prestar atenção no que está sendo dito para aprendermos. É através desse aprendizado que nós vamos, então, mexer com o nosso interior, não é? Fazer os nossos apontamentos para saber se estamos bem, se não estamos, se estamos dentro daquilo que está sendo colocado ali, refletir, pensar melhor como podemos viver uma vida mais reta, como os próprios Espíritos nos colocam. Almas encarnadas que dizem seguir Jesus precisam buscar a sua maioridade espiritual. Todos nós precisamos buscar a nossa maioridade espiritual. Não podemos entregar responsabilidades, como acabei de dizer, na mão dos outros. Nós temos que resolver os nossos problemas. Então não precisamos temer quando líderes exponenciais, não é? Como é o caso ao qual aqui estamos nos referindo, ao nosso querido irmão Divaldo Franco, um grande divulgador, talvez um dos maiores divulgadores da doutrina espírita que nós tivemos. Muitos vão dizer neste momento o maior, e provavelmente o maior, mas queremos colocar dentro do aspecto de liderança, de doutrina, de continuação do movimento, que nós não estamos numa eleição. Não vamos pensar em eleger um novo líder porque o Divaldo, seja lá quem for, está indo. A própria Federação Espírita Brasileira não coloca as coisas desse modo, ela também não nos induz a esse tipo de pensamento. Queridos irmãos, nós precisamos ter o entendimento da liberdade. E após conhecermos a verdade, a qual estamos todos aqui empenhados em conhecer, com todos os defeitos que temos, com todas as dificuldades que temos, arrumando o caminho sempre, né? Estamos sempre arrumando o nosso caminho. Quando nós olhamos para trás, já pensamos que não poderíamos ter feito daquela maneira, ou que poderíamos ter feito melhor. Isso é consciência. Quando nós temos a consciência do caminho a ser trilhado, nós acertamos aí as navegações no rumo certo para que as coisas funcionem. Todos nós somos passíveis de erro, somos humanos. Jesus mesmo disse e sabe que nós encarnados somos passíveis de errarmos. É muito claro que não é dentro desse pensamento que nós devemos desculpar os nossos erros. Ah, eu estou encarnado, então eu posso errar, porque não estou lembrando de como eu era na espiritualidade. Não, não é assim. Nós temos que realmente procurar fazer o melhor, independente daquilo que nós achamos que fizemos no passado. Temos que corrigir o presente. Temos que corrigir, viver o presente, vivenciar o nosso presente. Quando nós vivemos lá no futuro, nós não vamos entender o que nós estamos fazendo no presente. Nós temos sim que viver o presente, o dia de hoje, para prepararmos o nosso futuro e conhecer então essa verdade que irá finalmente nos libertar, nos colocar as asas que necessitamos para subir mais alto. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito obrigado.